Olá, eu sou o professor Everton Tetila. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como que nós podemos estar realizando alguns experimentos com os algoritmos de classificação do ECA. Tem um ECA instalado aqui na minha máquina. Logo que ele abre, podemos escolher a opção aqui Explorer. Agora eu vou abrir um arquivo chamado training.arf, que corresponde à extração de atributos que nós fizemos na última aula, né? Então, nós extraímos aqui vários atributos, né? Total de 396 atributos do nosso dataset, que são imagens, né, do campo de 4 classes. Cada classe possui 200 amostras de imagens, né, que totaliza aqui 800, que é o total de imagens do nosso dataset. Uma vez aberto, né, esse arquivo ARF, que é utilizado no ECA, agora eu posso escolher aqui, né, a aba Classify, que corresponde, né, aos algoritmos de classificação. Tá? Ele traz aqui um primeiro algoritmo, né? Posso estar escolhendo aqui vários outros algoritmos. Mas antes disso, né, eu quero fazer um destaque aqui para os modos, né, de teste, as opções de testes. Eu tenho aqui essa primeira opção aqui para dividir, né, o conjunto de treinamento em teste, né, percentage split, que me traz 66%, né, correspondente ao conjunto de treinamento, e o restante ficaria para o teste. Ou seja, 2/3 para treinar, né, e 1/3 para testar. Eu posso mudar isso aqui também, né? Um outro fator muito utilizado é o 70/30. Poderia estar colocando aqui 70 para treinamento e 30 para teste. Essa forma aqui, cross-validation, né, é uma forma muito utilizada. Por quê? Ela divide o conjunto do seu dataset, né, em 10 folds. Ou seja, cada fold, né, ela seria dividida em 10 partes, né, 10 dobras, sendo que 9 delas seria para o treinamento e uma dobra para o teste. Isso, né, em 10 interações. No final, você teria então a média das 10 rodadas para as métricas de avaliação. Esse é um conjunto muito utilizado, né, porque ele tem assim, maior capacidade, né, de representar a realidade em termos de resultados, né, em relação ao seu conjunto amostral. Então vamos começar aqui escolhendo, né, um algoritmo muito utilizado, que é o SMO, né, um algoritmo que implementa uma máquina de vetores de suporte. Ele já traz alguns parâmetros aqui com valores pré-definidos, né, eu poderia estar alterando isso aqui, tá? Mas como se trata aqui de apenas um exemplo, né, por enquanto vamos manter. Nós temos aqui uma lista de exercício que pede o seguinte: com base na extração de atributos combinados, baseados em cor, gradiente, textura e forma, né, realizada na aula 5, que é esse arquivo training.arf, né, que está aqui na nossa pasta aqui, da aula 6. Esse arquivo está disponível para vocês, né? Na última aula nós fizemos extração de vários atributos do nosso conjunto de imagens, né, baseados em cor, gradiente, textura e forma. Então isso já foi passado. Baseado, né, nesse arquivo, calcule as métricas de desempenho. TCC, que é a taxa de classificação correta, né, a taxa de acerto do classificador, também conhecido como acurácia, instância classificada corretamente, né, tem outros sinônimos aqui, uma métrica bastante usual, né, bastante comum. Medida F, área ROC e tempo. Dos classificadores abaixo, aqui estão os classificadores, né, usando uma validação cruzada de 10 dobras para o problema de reconhecimento de plantas infestantes em uma área agrícola de soja. Bom, nós já selecionamos aqui, né, Cross Validation, 10 dobras, então vou manter. Já escolhi o primeiro algoritmo, que é o SMO, e agora eu vou executar, né, meu experimento. Então venho aqui em Start, e ele já traz, né, os nossos primeiros resultados aqui, ó. Tempo, né, total para construir o modelo de classificação, que foi 0,5 segundos. Instâncias classificadas corretamente, né, que seria aqui correspondente à minha taxa de classificação correta, né.
nós temos que, num total de 800 amostras, né, 800 instâncias, ele acertou 742, o que me dá, né, uma taxa de acerto, uma taxa de classificação correta de 92,75%. E errou apenas 58%, né, apenas 7,25%. Então nós já temos aqui, ó, um primeiro resultado. Podemos até lançar esse valor lá já, né? Seguindo, as outras métricas aqui, medida F, precisão, revocação e tempo, elas vão estar aqui embaixo. Ó. Começando aqui, né? É a taxa de verdadeiro positivo, a taxa de falso positivo, precisão, revocação, medida F e área ROC, né? Que é o que se pede aqui. A princípio, né, ele traz aqui, para cada classe, buva, capim amargoso, soja e solo, o resultado, né, do experimento dividido em classes. Né? E na última linha, né, nós temos a média das 4 classes, que é o que nos interessa. Então aqui para a primeira métrica, a medida F, que está aqui, né, F measure, nós temos o valor 0,928. Então vou copiar isso e passar para cá. Depois nós temos aqui a precisão, revocação, recall, e o tempo. O tempo não fica aqui, ele está um pouquinho mais para cima aqui, ó. É tempo para construir o modelo de classificação, 0,5. O que significa isso? Significa que ele demorou 0,5 segundos, né, para criar um modelo de classificação baseado, né, na máquina de vetores de suporte, que é o princípio aqui deste algoritmo, né, que ele está utilizando. E aqui um pouco mais para baixo nós temos a matriz de confusão. É uma tabela, né, que permite a visualização do desempenho de um algoritmo de classificação. Ou seja, quais as classes que estão se confundindo mais, né, entre si. Então aqui para a coluna A nós temos a buva, né? A coluna B correspondente aqui é o capim amargoso, e C soja e D solo. A diagonal principal aqui, esses valores mais altos, ó, são as amostras que foram classificadas corretamente. Por exemplo, A corresponde à buva, né? A linha A com a coluna A, né, de 200 amostras que possui essa classe, ela acertou 185. A B, ó, 181, né? Capim amargoso com capim amargoso. C, mesma coisa, 192 para soja, né? E D para solo, 184. Então fica fácil, né? Fora da diagonal principal, fica fácil a gente conferir, né, quais as classes que mais erraram. Por exemplo, os valores mais altos fora da diagonal principal, né, é o valor 11. Ó. Então a classe C com A, ou seja, soja com buva, né, A com B, né, então buva com capim amargoso, e aqui B com D, que no caso é capim amargoso com solo. É uma matriz para a gente verificar como que as classes se comportaram no experimento. Então, ao invés de ter apenas os valores gerais, né, por exemplo, aqui o algoritmo classificou corretamente 742 amostras de imagens, né, de um total de 800, agora eu consigo verificar, né, quais as classes que mais se confundiram, né, que o algoritmo teve maior dificuldade, né, na comparação entre si, quais as classes que são mais semelhantes, né. Isso é uma informação importante, por exemplo, para você estar discutindo, né, num artigo, lá na seção resultados de discussão. Né? Então, uma informação bastante interessante. Tá? E é justamente o que pede lá no exercício 2. Né? Eu vou copiar aqui. No caso, tem um destaque aqui a ser feito. Né? Forneça os valores da matriz de confusão do classificador com maior valor absoluto para a taxa de classificação correta, né? TCC. Então, desta coluna aqui, o algoritmo que obtiver, né, o maior valor, vocês vão passar os valores da matriz de confusão para cá. Tá? Não são de todos, é apenas do algoritmo com maior valor.
Eu vou passar para cá na máquina de vetores de suporte, tá? Mas eu não vou fazer os demais não. Aí vocês verifiquem, se não for a máquina de vetores de suporte, por exemplo, for Random Forest, aí você vai passar para cá os valores da matriz de confusão do Random Forest. Ok? Então vou copiar aqui a primeira linha, né, rapidinho. Geralmente ela aparece aqui em destaque, né? Então vou manter ela aqui em preto com a fonte branca, tá? Vocês podem fazer o mesmo. Vou passar rapidinho aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Né? Observe que fica até mais fácil, né, a compreensão aqui. Porque ó, eu posso ver aqui solo com solo, né? Então de 200 amostras de superpixel ele acertou 184. Ele confundiu muito o solo com o quê? Com o capim amargoso, né? Faz sentido, porque a buva, né, é verde, bem verde, e a planta de soja é bem verde. Já o capim amargoso, ele se mistura muito com aquela palhada, né? Já que foi feito plantio direto, então aquele resto de plantação de milho, né, no solo tem característica muito semelhante, né, com o capim amargoso. Então seria uma forma de estar justificando, né, no texto de um artigo, por exemplo, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois vocês salvam, né, esse arquivo e estejam enviando lá pelo Moodle. Tá? Quando vocês forem escolher o outro algoritmo, não esqueçam, né, que aqui nós temos vários grupos, ó. Os algoritmos aqui baseados, por exemplo, em redes bayesianas, né? Depois nós temos aqui máquina de vetores de suporte, cavezinhos mais próximos, os algoritmos meteorísticos, né? E por fim, os algoritmos baseados, né, na hierarquia de classificação, né? Árvores de decisão, como o Random Forest, J48, né? Ok? Eu tenho vários algoritmos aqui baseados em árvore de decisão. Escolha um desses algoritmos, né, e põe para executar. Aqui embaixo nós temos, né, os folds ó, sendo executados, né, 10 folds, e a média dessas 10 rodadas, né, através aqui das métricas de avaliação que eu havia comentado. Né. Observe ó, que agora a taxa de classificação correta, né, para o Random Forest ficou em 91.125, né, que é um valor um pouco abaixo aqui da máquina de vetores de suporte. Tá? Basicamente, o que nós fazemos? Nós comparamos, né, os algoritmos de classificação que já possuem implementação pronta aqui no ECA, né, para cada dataset, para cada experimento que nós desejamos avaliar. Ok, era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Então estejam salvando aqui os resultados e enviando lá pelo Moodle. Obrigado, até a próxima.